Hoje eu estou bem animado para compartilhar essa palavra, para ser bem honesto. Olha, foi muito edificante meditar nisso. Eu quero muito compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo. Agora, claro, espero que Deus fale com você como falou comigo. E essa vai ser minha oração agora. Então, eu peço que você feche os olhos aí, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, que nessa noite a palavra do Senhor tenha um efeito poderoso no coração dos ouvintes nessa noite, daqueles que me ouvem, daqueles que vão receber essa palavra. Querido Espírito Santo, que ela tenha, se não puder ter o mesmo impacto, que ela tenha um impacto semelhante, mas que acima de tudo seja pessoal, seja verdadeiro, seja algo que cause ânimo, que nos fortaleça a sairmos talvez da situação em que nos encontramos, Senhor, para irmos na direção do Senhor. Então, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale a cada coração, personaliza a palavra. Senhor, dá uma revelação pessoal a cada coração. Que a aplicação também seja pessoal e seja poderosa. E promova, Senhor Jesus, desejo de mudança, de transformação. É o que eu peço em nome de Jesus. O Senhor não vai operar no coração daqueles que não reconhecem que precisam do Senhor. Então, ao ouvir essa palavra, eu oro para que a igreja possa reconhecer que precisa do Senhor como Salvador, como aquele que governa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amém, aleluia. Hoje nós vamos estudar mais um fruto do Espírito. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu vou avançar no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Nós estudamos na semana passada o fruto do Espírito, o amor. E hoje nós vamos falar sobre alegria. Eu não sei se é o meu microfone. Se for, a gente vai trocar aqui. Se continuar dando problema, eu troco. Nós vamos falar sobre alegria. E eu quero ser muito direto. Eu já quero chegar com os dois pés assim na porta e já ir direto ao assunto, sem muitos rodeios. Para a gente começar, eu quero dizer para você o que é alegria. Porque, primeira coisa, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, que é o seguinte: não tem como Deus construir algo novo na sua vida, enquanto algo antigo, enganoso e errado está estabelecido dentro de você. Por isso, eu não fiz isso na semana passada, mas a partir desse fruto eu vou começar a fazer isso. Todas as vezes que eu trouxer o fruto, nós vamos juntos tentar identificar qual é a falsificação desse fruto, que muitas vezes a gente está levando com a gente acha que é o fruto, mas não é. Então primeiro vamos definir o que é alegria. A palavra no grego é chara. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas lendo, aportuguesando a coisa, é assim: chara. Significa o quê? Significa deleite em Deus pela pura beleza de quem Ele é. Ou seja, o que alegria não é? Não é aquele entusiasmo que a gente sente quando a gente recebe algum tipo de bênção, ou quando a gente conquista alguma coisa. O nome daquilo não é alegria, é entusiasmo. Porque na verdade, alegria é aquilo que a Bíblia diz que é. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, chara também significa satisfação. É aquele senso de satisfação. Estou satisfeito. Vou dar um exemplo que no Antigo Testamento, a palavra hebraica usada lá é o relativo do grego usado aqui.
Quando Deus está criando todas as coisas, e depois de Ele criar tudo, Ele diz: e viu o Senhor que era bom. Aquilo ali que Ele sentiu na hora foi alegria, satisfação. Quando Ele cria o homem, Ele viu, e Ele diz que quando Ele criou o homem, Ele se viu que criou o homem, e isso era muito bom. Ou seja, uma satisfação dobrada, uma alegria dobrada. Portanto, para a gente poder começar a estabelecer e entender do que nós vamos falar, nós precisamos entender que quando você recebe alguma coisa e que aquilo te traz entusiasmo, aquilo ali é uma falsificação da alegria, é aquilo que o mundo definiu como alegria. Oi, desliga o canal 1. Então aquilo lá, gente, é uma falsificação de alegria. Agora, qual o problema disso? Eu quero começar que a gente converse, a gente medite sobre essa verdade. É que enquanto você tiver com o conceito de que conquistar coisas ou receber algum tipo de bênção, isso te proporciona alegria, eu quero dizer que você vai falhar terrivelmente na sua vida cristã. Porque nem sempre a gente tem o que a gente quer, nem sempre a gente recebe o que a gente pede, nem sempre a gente vai ter as coisas do jeito que nós gostaríamos. Portanto, significa dizer que se eu vivo por essa falsificação de alegria, chamada entusiasmo, no dia que Deus disser para você: meu filho, eu não quero isso aqui para você, você vai ficar chateado, com raiva e vai desviar. Você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Você vai começar a criar conceitos errados do Senhor e da sua palavra. Por isso é importante, e é por isso também que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que para que a gente pudesse experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, a gente precisa renovar os conceitos na nossa mente. E o primeiro conceito que nós precisamos, hoje eu quero propor para a gente começar a renovar, é de alegria. Alegria é satisfação. Aí eu pergunto para você, só para a gente ilustrar isso, ficar um pouquinho mais claro: será eu ou você, em algum momento na nossa vida, embora as coisas não estejam saindo ou não saíram como nós gostaríamos, alguma vez você experimentou essa satisfação? Você está lá na sua casa, você não tem dinheiro nenhum para comprar comida, mas você senta e você tem uma convicção no seu coração de que tem alguém cuidando de você, e esse alguém é Deus. Você senta pleno, satisfeito e diz assim: estou tranquilo. E você sente uma paz e um senso de satisfação. Aquilo é alegria. Alguém já sentiu isso aqui? Maravilha. Aqueles que já sentiram já conseguem desfrutar algum nível do fruto do Espírito. Se você ainda não sentiu isso, fique tranquilo, você vai crescer. E o objetivo desse estudo, dessa palavra, é conduzir você a esta verdade de realmente desfrutar a verdadeira alegria das Escrituras. Porque se a gente não consegue fazer isso e desconstruir o engano, a gente vai começar a criar expectativas erradas. E uma vez que criamos expectativas erradas, o final disso é frustração. E toda pessoa frustrada, querida, ela tende a desistir das coisas. O Deus não quer que você se frustre. O Senhor, pela sua palavra, Ele quer trazer entendimento para você. Ele quer trazer luz para o seu entendimento, para que você não se frustre, para que você não creia errado, para que você não crie expectativas erradas, e você aprenda a ter a alegria que Ele determinou na sua palavra. Perfeito? Uma vez introduzido que a gente sabe o que não é alegria e o que de fato é alegria, a gente vai entender ela agora a partir do conceito e da importância dela nas Escrituras. E para isso eu quero começar com Romanos capítulo 14, versículo 17. Abre aí comigo Romanos 14, 17. Nós vamos começar a ver a importância da alegria e como nós vamos produzir essa alegria em nós. Primeiro, a gente vai ver em Romanos capítulo 14, no versículo 17, a seguinte afirmação: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Isso é o reino de Deus. Mas aí, talvez vai ficar confuso para você, se você não entendeu o que é o reino de Deus. Afinal de contas, o que é o reino de Deus, gente? O reino de Deus é o céu? Sim ou não? Não, o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é a igreja? Também não. O reino do céu, o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus, gente, é o governo de Deus na terra. Jesus, quando ele orou para que viesse o reino, ele disse: para que seja feita a tua vontade na terra, como já é feita no céu. Ou seja, lá no céu, o reino dos céus, que também é outra palavra, outra frase que usa-se na Bíblia para definir, para se falar sobre o reino de Deus. Quando ele fala reino dos céus, quando ele usa a palavra, o prefixozinho do, eu esqueci, como é que é, professor? Do é o quê? Artigo, acho que é um artigo. Hã? Não entendi, alguém me traduz aí para mim? Exatamente, é um artigo que define algo, né? Reino dos céus fala de onde o reino vem. O reino vem dos céus, mas o reino não é o céu. O reino é o governo de Deus. Tem algum lugar específico onde esse reino se manifesta? Não existe um lugar geográfico no mapa onde o reino de Deus vai se estabelecer. O reino de Deus é ali, você pega a direita, a esquerda, você chega lá no reino de Deus. Não existe isso. O reino de Deus, segundo as Escrituras, ele se estabelece dentro de nós. Jesus disse isso, o João disse isso. O reino de Deus já era chegado a nós quando Jesus vem. Então, agora, quando ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aqui ele usa 2 frutos do Espírito para definir o que é reino. E justiça não é fruto do Espírito, não é um fruto. Porque a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? A palavra justiça no original, ela significa o conjunto de coisas para que alguém seja aprovado. Então a justiça de Deus é Cristo. O que a gente precisa para ser aprovado em Deus? A gente precisa de Jesus. Por isso que a salvação não é o reino de Deus. A salvação é a entrada no reino de Deus. Por isso você não pode ser salvo, vir para a igreja e dizer assim: pronto, está tudo resolvido. Não, a salvação ela te introduziu em um reino, querido. Nesse reino tem um rei, que ele quer governar a nossa vida. Esse rei, ele tem princípios, valores pelos quais devemos seguir, andar. E aí, o fruto do Espírito é exatamente esses valores que o novo rei que governa a sua vida quer ver na sua vida e na minha vida. E ele deixou uma lista na Bíblia para que a gente estivesse sempre conferindo, para saber se a gente está no reino ou não. É possível alguém ser salvo e nunca entrar no reino. Obviamente, se essa pessoa não amadurece, é bem provável que ela vá perder a salvação dela, porque ela não caminha no reino. Ela foi salva, gente, é por isso que o evangelho que é vivido por aí hoje, ele é de muito baixo nível, porque é uma galera que acredita de verdade em Jesus Cristo, que acredita que ele morreu na cruz pelos seus pecados, que acredita que é amado por Deus, mas não entra no reino. Eles não entram pela porta do reino para dizer: ok, eu fui salvo pelo meu Senhor, pelo meu rei, agora eu estou no reino dele. No reino dele, como eu devo me comportar? No reino dele, que tipo de pessoa eu devo ser? No reino dele, qual é o meu caráter? Qual é a minha identidade? Aí as Escrituras vão nos fornecer algumas ferramentas e indícios para a gente saber disso. Uma dessas ferramentas é a lista do fruto do Espírito. Quando ele define o reino, ele define 2 frutos, fora a justiça. Entenda isso, a justiça de Deus é Cristo. Porque justiça é aquilo que nos aprova, é o tipo de conduta que nos aprova. Só que no reino de Deus não há nada que nos faça ser aceitos diante de Deus que não seja o próprio Cristo. Não tem a ver com os nossos méritos. Você pode ser bom como for em qualquer coisa. Quem te introduz no reino e quem te
mantém no reino é Cristo e a graça dele sobre você. Então, não tem nada a ver com os nossos méritos. Entretanto, uma vez salvo, eu preciso começar a produzir. E aí ele diz, e aí são os próximos 2 frutos. O primeiro que a gente estudou foi amor. Depois do amor, lá em Gálatas, vem alegria. Depois de alegria, vem paz. Sabe o que é curioso? Eu fiquei encucado com isso. Eu disse, mas Senhor, por que o amor não é o reino de Deus? E eu fiquei perguntando isso de Deus. Cara, o principal de todos os frutos, na minha opinião, é o amor. Por que ele não está? E por que ele não é o reino? E eu perguntei isso para o Senhor. Eu fui entender algumas coisas e me pus a buscar e estudar. Disse, não, preciso descobrir o que é isso aqui, cara. E aí eu descobri que a lista de Gálatas 5:22, ela está de trás para frente. O último fruto a ser gerado em nós, embora todos sejam gerados, o último fruto que vai ser gerado em nós vai ser o amor. O primeiro é o último da lista, o domínio próprio. 1 Pedro capítulo 2, ele vai falar lá que nós devemos adicionar a fé à virtude, conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. O primeiro fruto do Espírito que todo mundo deve desenvolver é domínio próprio, porque é em cima dessa plataforma que todos os outros virão. Se você é alguém que não se domina, dificilmente no final vai amar, dificilmente vai ter alegria, dificilmente vai ter paz, dificilmente vai ter bondade, dificilmente será manso. Ou seja, amor é o último fruto nessa lista. Depois dele, e o amor, gente, ele já não trata necessariamente de reino, ele trata de caráter. Quando nós nos tornamos a imagem semelhante de Cristo, alcançamos a estatura do varão perfeito, nós chegamos no amor. Isso é plausível para nós, é possível para nós. Agora, quando ele fala de introdução no reino, para eu viver no reino eu preciso de 2 características. Todas as outras vão vir, gente. Todas as outras são fases da vida cristã que a gente vai ter que alcançar. Mas para viver no reino precisa de ter alegria. Por que precisa ter alegria para viver no reino? É simples. Porque se você não consegue amar a Deus por quem Ele é, você não consegue viver no reino. Porque em alguns momentos, eu vou dar um exemplo para você. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ele diz lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. Coloque esse texto na tela aí. Ainda que o fruto da azeitona minta, ainda assim me alegrarei no Senhor. O que isso está dizendo? Existe um nível de relacionamento com Deus que aquilo que Ele faz não determina a alegria do meu coração, mas quem Ele é. E é por isso que não tem como entrar no reino sem a gente aprender esse nível de alegria. É quando você vai olhar para as circunstâncias da sua vida, que inclusive você pode estar vivendo agora, nesse exato momento você está vivendo isso, e você ainda assim conseguir encontrar algum nível de satisfação. E aí você, onde eu vou encontrar? Calma, você vai aprender. Você vai descobrir onde nós podemos encontrar algum nível de satisfação, mesmo em meio a situações difíceis, como nós vimos agora, como eu citei agora Abacuque. Então, o reino de Deus, ele é o governo de Deus em nós, é Deus nos governando e governando através de nós. Querido, enquanto você não aprender a ter alegria em Deus, na pessoa dele, uma coisa que vai acontecer muito comum é que dificilmente você vai se alinhar com a vontade dele. Sabe por que você não consegue ler a Bíblia? Sabe por que você não consegue ler a Bíblia? É porque você ainda não tem alegria em Deus. Você não tem alegria dele. Então você não consegue buscar na palavra aquilo que você precisa para firmar a tua vida, para firmar ela no Senhor e para dar solidez a ela. Porque a alegria do Senhor, presta atenção, que a alegria dele não é a nossa alegria, não é a alegria nos nossos feitos, mas a alegria que temos nele e dele. É ela quem nos fortalece. Neemias disse isso. E eu vou ler esse texto já para você. Esse texto de Neemias é maravilhoso. A grande verdade é que enquanto não aprendermos isso, a gente sempre vai estar em divergência com Deus. Você vai querer uma coisa, Deus vai querer outra para você.
E como você não tem alegria nele, e você não tem a alegria dele, ao invés de você ter paz e encontrar paz, lembra que o próximo fruto é paz? Na verdade, você vai entender isso no próximo domingo. Você não vai conseguir ter paz na vontade de Deus nunca. Por quê? Porque você não se rende. Vou só dar um spoiler sobre paz. O fruto que vem depois desse, que na verdade de baixo para cima vem antes dele, é paz. E paz é aprender a descansar na vontade soberana de Deus. Presta atenção, eu não descanso na vontade soberana de Deus. Por consequência, eu não tenho alegria. Sabe quando você vem para a igreja o tempo todo desgostoso, você olha para a situação da sua vida, está o tempo todo reclamando, murmurando, quando é que essa situação vai mudar, que droga, eu não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meus filhos, não aguento mais minha condição financeira, eu não aguento absolutamente mais nada na minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo, porque eu oro, as coisas não mudam, você não consegue, porque você não tem paz, filho. Meu Deus, eu não tenho um nível de paz, você não descansa na vontade soberana de Deus, e aí você não consegue se alegrar com a vontade dele, você não consegue enxergar nada. Sabe por que Deus permite essas coisas? Porque é como se Deus colocasse situações assim, ó, eu não vou fazer nada na tua vida, enquanto você não parar para contemplar quem eu sou. E aí quando você para contemplar, e você consegue enxergar a beleza do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Rei, embora todas as coisas ao seu redor estejam um caos, você vai ficar encantado com aquilo, dizendo, uau! Cara, como o meu rei é lindo, como o meu pai é lindo, como o meu Senhor é lindo, e o que ele fez por mim. E aí de repente, como uma balança começa a surgir, onde todos os teus problemas que tinham uma relevância enorme na sua vida, elas vão começando a perder valor. É por isso que lá em Lucas, lá em Mateus, tem uma parábola que Jesus conta que o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que encontrou um tesouro num campo. Aí a Bíblia diz que ele foi com alegria, pegou tudo que tinha, vendeu para comprar o campo, porque lá estava o reino, porque ele olhou e contemplou o rei e disse, uau, esse Deus é maravilhoso, cara. A gente não aprendeu a contemplar Deus. A gente está o tempo todo na relação comercial com Deus. E aí o que o Senhor tem para mim, Deus? E aí, Deus? E aí meu emprego, Deus? E aí, Deus? Cadê os clientes, Deus? Cadê o negócio, Deus? Cadê o dinheiro, Deus? Cadê o marido que não converte, Deus? Cadê a mulher que não converte, Deus? Cadê os filhos? O tempo todo nessa relação comercial, a gente não sabe o que é satisfação em Deus. A gente não sabe o que é sentar, não vir num culto desse, irmãos. Eu não estou falando nada que eu já não tenha vivido, tá? De eu chegar dias aqui, gente, eu já vim para cá em depressão, eu já preguei para você deprimido, eu cheguei aqui e a cada vez que eu chegava eu contemplava o Senhor, meu coração de tristeza, e eu dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Eu encontrava algum nível de satisfação no Senhor. Às vezes eu já vim para cá doente, com dor de cabeça, todo tipo de coisa que você possa imaginar, e à medida que eu subo aqui, e que eu começo a pregar a palavra, e quando eu estou lá na minha casa orando com Ele, e que eu estou fazendo alguma coisa, se eu pregar para uma, para 10, para 100, se eu pregar para uma criança, se eu estiver em casa meditando, cara, simplesmente vem satisfação no meu coração. Eu descobri o que é a alegria do Senhor. E nós precisamos descobrir, cara. Nós temos que descobrir o que é a alegria do Senhor. Caso contrário, a gente nunca vai saber o que é estar no reino de Deus. A gente nunca vai saber o que é o governo dele, o que é ele direcionando as nossas vidas e dizendo, meu filho, eu quero você aqui, eu quero que você passe por isso aqui, porque eu quero produzir tal coisa em você, eu quero que você aprenda determinada lição, porque a gente não tem alegria no Senhor, a gente tem alegria naquilo que ele pode fazer. E esse é um grande problema. A grande maioria das pessoas consegue ter entusiasmo. Uau! Irmãos, quer contar uma bênção? Quero. Irmãos, eu subi aqui porque eu quero dizer que Deus me abençoou com emprego. Irmãos, eu quero subir aqui porque eu quero dizer que eu comprei um carro. Irmãos, eu subi aqui porque eu quero dizer que eu comprei minha casa. Cara, e eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, mas querido, se elas são o motivo da sua alegria, você não sabe o que é alegria. Sabe por quê? Vou te dizer, tudo isso é transitório e é passageiro. Sabe por quê que a nossa alegria é o Senhor? Porque Ele é eterno, porque Ele não muda, porque Ele não passa, porque Ele vai estar com a gente de hoje até a eternidade, enquanto nós estivermos com Ele. Isso é alegria, cara. Sabe, a Bíblia fala de um negócio da paz, eu vou falar disso no próximo domingo. Cara, paz e alegria estão muito ligadas, velho. Não dá, é difícil conectar. Elas estão muito ligadas.
Mas olha só, a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. Eu acredito que existe uma alegria que excede todo entendimento. É tão sobrenatural e é tão espiritual que se você não conectar com Deus, querido, você não consegue entender. Sabe? Às vezes quando eu estou pregando para vocês aqui, eu tento colocar em palavras as minhas experiências interiores. E é muito difícil, cara. É muito difícil. Mas eu tento. E aí, quando eu falo da alegria do Senhor, tem um louvor que diz: eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Um dia eu coloquei esse louvor lá na sala. Botei esse: Senhor, Pai, não quero nada não, só o Senhor basta. Estou satisfeito, Pai, quando eu estou satisfeito, isso não significa dizer que eu não esteja aberto para que Deus me dê coisas. Mas, cara, tudo que eu preciso, eu já tenho. Eu já tenho. Você tem esse senso de satisfação já no seu coração? Você sabe o que é sentar num lugar sem que a sua mente, a sua alma esteja o tempo todo trabalhando por mais alguma coisa? Porque, querido, você sempre vai querer mais. O camarada está desempregado e diz assim: eu só queria um emprego. Aí Deus dá um emprego. Aí depois: eu só quero um carro. Aí Deus dá o carro. Eu só quero uma casa. Aí Deus dá a casa. Eu só quero fazer uma viagem. Ele faz uma viagem. Quando ele volta da viagem, ele diz: eu quero fazer uma viagem agora mais longe. A alma nunca está satisfeita. Mas quando nós entendemos a alegria do Senhor, nós desfrutamos de todas essas coisas sem buscar essas coisas, sem que a nossa vida gire em torno dessas coisas. Você entende a diferença? Elas acontecem. A Bíblia diz que, biblicamente, a afirmação disso é: as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. É o que está escrito em Deuteronômio. Só que quando a gente não tem alegria no Senhor, na verdade nós não nos deixamos ser usados por Deus. Fazemos o oposto. Usamos a Deus. Usamos a Deus. Por isso, para entrar no reino precisa ter alegria, para que a gente não use o Senhor. Quantos estão entendendo até aí? Diga amém. Agora, como a gente faz então para a gente adquirir essa alegria? Obviamente, a primeira coisa é mentalidade, gente. Precisa mudar o seu conceito. Falei isso no começo. Inclusive, você precisa mudar o seu conceito a respeito de Deus. Porque tem algumas pessoas que não alcançam nenhum nível de alegria e satisfação em Deus também, porque acham que Deus é um velho carrancudo que está sentado numa cadeira lá no céu e que ele está doido para te dar uma chibatada quando você erra. Cara, Deus não é esse cara. Olha só, Jesus contou algumas parábolas para mostrar como havia alegria no Senhor. Lucas capítulo 15, que é a parábola que ele está falando para os fariseus, tem 3 historinhas lá: dracma perdida, o filho perdido e a ovelha perdida. Em todas as 3, ele diz que houve alegria no final do processo. Ou seja, tem algo, e sim, o Senhor, Ele é um Deus que fornece, que produz alegria. Então Ele não é esse Deus fechado e carrancudo. Então a gente precisa mudar a nossa visão a respeito dele. Agora eu quero que você abra comigo em João capítulo 15, porque João capítulo 15 estabelece uma estrutura que culmina em alegria. Eu queria que você lesse comigo. Quem achou diz amém. Diz assim o texto: ouça bem, preste bem atenção e medite nas escrituras. Pessoal de trás, só observando vocês conversando aí, hein? Diz assim o texto:
Eu queria, olha para mim. Eu queria tirar a ansiedade do seu coração. Você vai ler esse texto assim com muita serenidade, com muita paz, com muita calma, para que à medida que você vai lendo, ele já vai ministrando no teu coração. Lembra, nós estamos falando de produzir fruto. O fruto específico em estudo hoje é alegria. Jesus aqui vai começar a falar sobre frutificar. Preste atenção como é que frutifica. Preste atenção. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A gente não terminou a leitura não. Só que eu decidi, eu ia fazer a leitura completa, depois ia voltar explicando, mas decidi mudar isso agora aqui. O primeiro ponto que eu quero enfatizar com você, nas escrituras, ele diz: permaneçam em mim. E ele depois justifica por que a gente deve permanecer nele. Porque se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão dar fruto. Presta atenção, avalie isso a partir da perspectiva, da ótica de que nós estamos desejando frutificar no Espírito, produzir o fruto do Espírito. Significa dizer que nenhum daqueles frutos vai ser produzido em nós se nós não permanecermos nele, porque nós não temos capacidade por nós mesmos de produzir esse fruto. Ele está dizendo aqui: permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. A gente não pode fazer nada sem ele. Ele deixa isso muito claro. Na parte B ele diz: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A pergunta é: como é que eu permaneço em Deus? Essa pergunta ela é respondida no versículo 7. Então até lá, segura aí a curiosidade. Vamos continuar a leitura no versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu abrir um parênteses aqui, querido. Se você está olhando para o fruto, está forçando e está fazendo força para ser uma pessoa, para ter domínio próprio, está fazendo força para ter mansidão, está fazendo força para amar as pessoas, está fazendo força para ter alegria, seja lá qual fruto você esteja querendo produzir na força do seu braço, você vai fracassar. Então eu te oriento: desista agora. Você só pode fazer isso por meio de Jesus Cristo, por meio de um relacionamento com Ele. Então não force, não force. Agora, tem um aspecto aqui que o texto vai frisar, que é talvez o mais importante para a gente poder frutificar no campo espiritual. Continuamos a leitura. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora olha o 7. Responde a nossa primeira pergunta: como eu permaneço em Deus? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ainda não terminamos a leitura, ainda não acabou a estrutura toda de João 15. Mas como é que você dá fruto, gente? Ouvindo a palavra. Irmãos, a vida cristã, ela é mais simples do que a gente imagina. Ela resume-se em... Eu vou correr o risco de tentar resumir isso aqui, tá? Mas eu tenho certeza que se ela não se resume nisso, ela parte desse princípio. É quando você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, você se ajoelha para orar e você abre uma Bíblia. O evangelho começa ali. Ponto. Cara, não é evangelho via o culto, gente. Isso aqui pode fazer parte do evangelho. Agora, para eu definir que a minha estada em um culto é evangelho ou não é evangelho, eu preciso ver o que precede a minha vinda ao culto.
eu tenho vida com Deus em casa, então isso aqui é um complemento do que eu vivo na minha casa. Se eu não tenho vida com Deus na minha casa, o que eu faço aqui é religião. E eu não quero desestimular você a olhar para o evangelho que está vivendo, eu vivo uma religião e dizer, ai meu Deus, eu não sirvo para isso. Não, eu quero motivar você a buscá-lo na sua casa, a começar algo lá, cara, por menor que seja. Tudo que te vier à mão, faz conforme as tuas forças. Salomão ensinou isso lá no livro de Eclesiastes. Ele quis dizer, você não precisa começar orando 1 hora, cara, você precisa começar orando. Quanto tempo você consegue orar? Quanto de Bíblia você consegue ler? Pastor, eu consigo ler 12 versículos no máximo, senão eu me perco todinho. Beleza, cara, leia 12 versículos, tá de boa, tá maravilhoso. Isso vai evoluir com o tempo para 4, 5, 10, um capítulo inteiro, 12 capítulos, mas por hora, o que você consegue é isso, maravilha, cara. O máximo que eu consigo orar é 10, 15 minutos, legal, mas ora 10, 15 minutos. Você está fazendo com toda a sua força, você está se empenhando nesses 15 minutos para buscar encontrar o Senhor, maravilha. Falava agora há pouco para o Adson, querido, vida cristã não é eu sair daqui e vir para cá, não, de uma vez não. Vida cristã é construída, por isso que a Bíblia diz que nós somos edifícios de Deus. Ninguém constrói um edifício da noite para o dia, não. Ele é construído paulatinamente. O que não pode é a gente não dar nenhum passo e querer ser transformado. O que não pode, a gente não está caminhando em nenhum nível e querer produzir algum tipo de fruto. E digo mais, eu não quero com isso dizer para você que você não pode fazer isso, mas eu quero que você reflita na seriedade da coisa. Você não pode não estar caminhando na direção de Deus e se denominar cristão para todo mundo que você encontra, porque em algum momento alguém vai perceber que você não é, cara, porque não tem o caráter do reino. E isso, além de não contribuir com o reino, prejudica o reino. Porque os verdadeiros cristãos estão gastando tempo para buscar. Eu não estou dizendo que você não é um verdadeiro cristão, estou dizendo que aqueles que já entenderam a mensagem e que estão buscando arduamente para deixar que o Espírito Santo, a única coisa que a gente se esforça é para ter vida com Deus, o resto Ele produz. A única coisa, coloque isso na sua cabeça, a única coisa pela qual eu devo me esforçar é para estar com Ele, permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim. Só isso. Eu tenho que forçar, eu tenho que ser um cara mais alegre, eu tenho que forçar e sair rindo para todo mundo. Não, você não força isso, você deixa o Espírito produzir. Você deixa o Espírito. Já aconteceu várias vezes comigo de eu me deparar com uma situação que normalmente me tiraria do sério, e de repente aquela hora eu percebi que aquilo não me tirou do sério. Eu disse, uau, cara, se fosse algum tempo atrás eu tinha reagido totalmente diferente. Eu nem percebi que o Espírito Santo estava agindo em mim, mas ele estava. Então tem certos comportamentos e certas atitudes dentro de você ou exteriormente, você vai perceber que mudou depois de algum tempo relacionando com Deus. Você vai passar 1 mês orando, 12 meses, 3 meses orando, aí Deus vai te colocar numa situação, você vai perceber que ela não tem mais o mesmo efeito sobre você que tinha antes. Você produziu algum fruto, você caminhou em Deus e você nem precisou fazer força, só precisou orar e ler a Bíblia. Só se relacionar com Ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, gente, nós fomos introduzidos no reino de Deus. Agora precisamos gerar o fruto desse reino. Nós precisamos deixar que o caráter desse reino tome conta de nós. Aí, vamos continuar a leitura. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Aqui ele já vai falar do outro fruto, de um outro fruto. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus não nos pede nada que Ele mesmo não tenha feito. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aqui a gente completa a estrutura toda. Você percebe que tudo que foi dito culmina em alegria? Ou seja, vou recapitular para você entender como é que a gente produz alegria. Primeira coisa que a gente tem que entender: sem Ele nós não produzimos fruto. Nós temos que permanecer com Ele e Ele vai permanecer em nós. Como eu permaneço?
permanecendo na palavra de Deus. Deixa eu só voltar nesse ponto, gente, porque eu amo esqui. Hoje eu estava aconselhando minha filha mais velha. Ela estava com alguns sentimentos de tristeza, assim. E aí eu disse para ela, na verdade, a gente estava argumentando. Ela estava meio triste, sentamos e começamos a argumentar. E eu falei, minha filha, você está ficando muito boa em argumentação. E eu sempre quis desenvolver um senso crítico nas minhas filhas, para que elas soubessem argumentar e soubessem ter argumentos para uma conversa ou para um diálogo. Só que aí eu fiz uma observação para ela. Só tem um probleminha. É que boa parte da sua argumentação baseia-se na sua opinião. Me dá um texto bíblico. Só tem uma verdade que é absoluta no mundo. É a palavra de Deus. Tuas argumentações, elas têm que estar fundamentadas na palavra de Deus. Porque se não está fundamentada nas tuas emoções. E não tem nada mais enganoso do que as suas emoções. A Bíblia diz isso. O coração do homem é enganoso. Desesperadamente corrupto. Se você colocar toda a sua fé nas suas emoções e não na palavra de Deus, você vai falhar, você vai fracassar, porque uma hora você sente uma coisa, outra hora você sente outra. E você vai falhar. Você vai desistir de coisas que não era para desistir. Você vai abandonar pessoas que não era para abandonar. Você vai abandonar propósitos que você deveria estar lutando por eles, porque você não aprendeu a permanecer na palavra de Deus. Você se moveu por suas emoções transitórias, momentâneas, voláteis. Aquilo que vai e volta, que muda o tempo todo. Isso é volátil. É aquilo que uma hora está de um jeito, outra outra, uma hora está de um jeito, outra outra. Assim são nossas emoções. Por isso Jesus diz, permaneçam na minha palavra. Quando vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão pedir o que quiserem de Deus, e Ele vos concederá. Sabe por que a gente não tem oração respondida? Você sabe por que as coisas não estão mudando? Talvez você esteja orando, mas você não consegue nenhum resultado espiritual. É porque você não ora segundo a vontade de Deus. Você não conhece a vontade de Deus. Quer ter uma vida de oração pulsante, que realmente tenha relevância espiritual? Você precisa de um tempo para orar. Você precisa de uma lista para saber orar de maneira específica. E você precisa conhecer a vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus, é muito provável que 90% das suas orações estejam contrárias à vontade dEle. E Ele não responde oração contrária à vontade dEle. Pedis e pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites e prazeres. Tiago diz. Portanto, eu permaneço nele, na palavra dEle, eu oro, Ele responde minha oração. Eu aprendo, isso mexe, isso me anima, isso me traz entusiasmo. Aqui ainda não é alegria, te traz entusiasmo, porque as coisas que você está vendo, as coisas acontecerem. E você então avança na vontade de Deus, e você vai replicar quem Ele é. E aí Ele diz que quando eu sinto a alegria que Ele sente, a nossa alegria é completa. Por isso que a alegria é eu me alinhar com Jesus, eu gostar do que Ele gosta, eu amar o que Ele ama. Aí a nossa alegria vai ser plena. Você não vai depender de dinheiro na conta não, meu irmão, para estar alegre. Irmãos, tem homens, isso acontece muito com homem, cara. Tem homens, se não tem dinheiro na conta, o irmão não só não tem alegria, como vira um verdadeiro ogro. Ele sai chutando e batendo em todo mundo, e dando patada em todo mundo, e falando mal com todo mundo. Aonde é que está a tua alegria? Dinheiro. Dinheiro. Eu te pergunto, irmão, isso é vida? Isso é vida. Toda vez que a tua mulher, que tu não tiver dinheiro, teus filhos vão ter que sofrer contigo, tua esposa vai ter que sofrer contigo, teus amigos, as pessoas que estão ao teu redor vão ter que sofrer com a tua angústia, porque você ama o dinheiro e não tem alegria em Deus, não tem outra coisa que te alegre que não seja o dinheiro. Você vai fazer outros infelizes, porque você não sabe o que é a verdadeira alegria. As mulheres da mesma maneira, quando não tem um marido, quando não tem as coisas debaixo da sua perspectiva, elas são extremamente controladoras, manipuladoras, reclamonas. Aí fica o tempo todo influenciando o ambiente de maneira negativa. Por quê? Porque elas querem as coisas do jeito, elas não se alegram no Senhor. Casam com um marido ímpio que sabia como é, aí elas convertem. Aí depois elas começam a fazer pressão para que esse cara converta também. Cara, você sabia que ele era assim? Se alegre no Senhor. Eu queria tanto que meu marido fosse assim, aí eu seria feliz. Não, você não vai ser feliz quando seu marido for do jeito que você quer, porque você vai ser o problema. Você entende isso?
Porque ele pode ser transformado, mas você não foi. Porque você não sabe o que é alegria. Sua alegria está pautada no dia que, porventura, que Deus o livre, acontece uma coisa, o cara desliza. Pronto, lá se foi a tua alegria de novo. Acabou. Como é que nós vamos colocar a nossa vida em coisas tão voláteis? O salmista, em outra hora, ele está olhando para a prosperidade do ímpio. E ele está dizendo: Deus, que adianta ser fiel? Que adianta orar, que adianta fazer as coisas? Olha aí, eu faço tudo certo, o cara está prosperando. Aí a Bíblia diz que ele decidiu ir para o santuário do Senhor. Ele foi orar. Quando ele foi orar, ele disse que o Espírito Santo, o Senhor mostrou para ele que o ímpio uma hora está ali, outra hora não está. Que os lugares em que ele anda são escorregadios. Ele entendeu. Ele entendeu. E esse é o segundo passo para a gente aprender a ter alegria, entender. Coloca, vou terminar em 10 minutos. Coloca Neemias capítulo 8. Coloca na tela, eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ler juntos aqui na tela. Gente, eu tenho tanto texto para ler aqui que eu vou ler tudinho, não estou nem aí. Amém? Neemias 8, cadê? Aí. Olha, gente, eu preciso ser mais uma vez. Deixa eu te ajudar como fazer um devocional. Vamos supor que a gente está sentando junto para fazer devocional. Você tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu vou te dar uma dica. Primeira coisa que eu vou dar dica aqui, nem é espiritual. Procura ler mais para aprender a interpretação de texto. Isso ajuda muito. A prova do Enem tem provado, hoje foi prova do Enem, né? Que a maior parte dos alunos, dos estudantes, hoje em dia tem dificuldade de interpretar texto. Para interpretar texto, gente, é só não ler um texto com ansiedade. Com calma. Montando a estrutura na mente. Vamos lá. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Todo mundo junto lá na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. A assembleia era constituída de homens e mulheres e todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. E a gente tem problema com um culto de 2 horas às vezes. Desde 5 da manhã até meio-dia eles ficaram lá em pé, ouvindo a leitura da lei. E você acha que eles acharam chato? No final do meio-dia eles estavam todos quebrantados, chorando. A gente vai ver isso depois. De frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anias, Urias, Ilquias, Mazeias, e à esquerda estavam Pedaías, esses nomes eles bagunçam com a gente, Misael, Malaquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Humilhação e adoração. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jaminha, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Aí depois você lê o nome direitinho lá, tá? Ficar lendo esse nome é muito ruim. Leram o livro da lei de Deus. Presta atenção, a partir de agora o negócio vai ficando interessante.
eles leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Presta atenção, à medida que eles iam entendendo, eles iam se quebrantando. A gente não quebranta porque a gente não entende, a gente não se põe a entender. Quer ver um outro exemplo bíblico? Ainda não terminei não, mas deixa eu logo fazer uma ligação com o Novo Testamento. Pastor, você gosta do Antigo? Novo Testamento, parábola do semeador, Marcos capítulo 4, ao falar do último coração, do último solo, aquele que dá fruto. O solo que dá fruto é aquele que ouve, recebe e entende a palavra. Sabe por que a gente não frutifica? Porque a gente não se esforça para entender a palavra. E quando tem uma pregação que está te explicando a palavra, você está com a cabeça no mundo da lua, pensando lá no que vai comer. Qual a pizza que a gente pede depois do culto? Calabresa ou mussarela? Coca ou baré? A gente fica pensando esse tipo de coisa, né? Será que eu vou esquentar o almoço ou eu vou na pizzaria? Eu vou no lanche? Será que alguém vai pagar uma merenda para mim hoje? Fica esse tipo de questionamento. Você deveria estar pensando, entendendo a palavra. Alimenta a tua alma, depois tu alimenta teu corpo. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam. Depois de entender a palavra, olha, depois de entender a palavra, eles agora vão. Podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, repartam os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Você entende? Gente, ai, caroço, meu Deus do céu. À medida que você vai entendendo, a minha esposa sabe como é que eu sou, cara. Eu estou lá em casa, eu estou lendo as escrituras, e aí de repente eu entendi uma coisa, eu saio feito doido, gritando lá, eu disse: cara, meu Deus! E ela fica me olhando com sua cara, porque você não sabe o quão libertador é você entender. É assim que a gente vai produzir alegria no Senhor, à medida que você abre o seu coração para entender a palavra de Deus e o reino de Deus. Se você abrir o seu coração e dizer: cara, eu estou aberto, eu quero entender, eu quero saber qual é a vontade de Deus, o que Ele tem para mim, como é que eu me porto nesse reino novo que eu estou, que tipo de pessoa eu tenho que ser. Eu quero entender. Quando eu me converti, minha mente ficava feito parafuso, que eu ficava assim, ó: meu Deus, como é que esse negócio de servir a Deus, como eu faço, não faço, como é que é? E talvez você esteja nessa situação. Quero dizer para você: calma, só mastiga aquilo que está chegando na tua boca por enquanto, e aquilo que você está se alimentando na sua casa. Não se preocupa com o macro, esquece essa visão mais geral. Vai se alimentando com aquilo que Deus vai te dando, e vai te fortalecendo, porque à medida, quando Ele diz a alegria do Senhor os fortalecerá, gente, Ele está dizendo que o efeito daquilo que eles entenderam vai fortalecer eles. Porque à medida que eu sei quem Deus é, isso alegra o meu coração, e isso me fortalece. É isso que me sustenta. É isso que no meio da adversidade, que as coisas estão dando errado, eu olho assim: eu sei, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei no Senhor. Entende? Aleluia! Glória a Deus! Dá glória a Deus aí! Aleluia! Cara, à medida que você vai, bota Abacuque 3,17 aí. Bota para ler Bíblia. Eu tenho 3 minutos, mas não vou terminar em 3 minutos. Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos,
Versículo 18: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Se você ler esse texto todo, coloca só o versículo 1, só para eu dar assim, tipo uma pincelada do que ele está falando antes. Versículo, não, vai botar o 2, bota o 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a recordar quem Deus é. Eu sei que isso é poderoso. Bota o outro, só para gente. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. Pausa a sua glória, cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Bota 4 só para terminar. Eu juro, eu acho, não posso jurar, perdão. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder? Ele começa a falar, cara, da grandeza de Deus. No final, depois de tanto contemplar Deus, ele diz: quer saber? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim me alegrarei no Senhor, porque eu sei quem Ele é. Sabe por que você não se alegra? Você contempla os problemas, mas não contempla Deus. Você contempla o tempo todo a dificuldade. Você vem para o culto, você pensa na dificuldade. Você está durante a palavra pensando no problema. Você sai por aquela porta pensando no problema. Você briga com a sua mulher, com o seu marido no caminho, por causa do problema. Você chega em casa, você continua brigando por causa do problema. Você dorme com raiva do seu cônjuge porque você estava ainda falando do problema. Cara, você só contempla problema, contempla Deus. Você vai perceber que vai surgir alegria no seu coração. Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. 2 Coríntios capítulo 3. Contempla o que, irmão? Para de contemplar problema. Ele está aí, ninguém vai negar. Sabe, quando eu tenho um problema, eu digo para mim mesmo: está aqui, é real. Eu não tenho o que fazer. Eu vou olhar para Jesus agora. Eu digo: Pai, eu não sei nem como resolver esse problema. Às vezes, uma vez me endividei todo. Eu estava desesperado, assim, angustiado mesmo. Aí eu falei: quer saber? Eu não tenho como pagar. Aí eu fui lá para a sala. Eu disse assim para o Senhor: Pai, o Senhor não tem obrigação comigo nenhuma, porque quem fez a dívida fui eu. Eu estou ciente disso. E se o Senhor não fizer, eu não vou nem ficar chateado com o Senhor. Eu vou continuar amando o Senhor. Eu vou continuar fazendo sua obra. Eu vou continuar lhe servindo, porque a minha alegria é o Senhor. Mas assim, aí eu falei para ele: mas assim, Pai, eu sou seu filho. Se der para dar aquela forcinha, me ajuda aí. Sabe o que aconteceu? Ele me ajudou, cara. Ele é meu pai. Tu é doido? Ele veio com graça, ele supriu minha necessidade. Então pega aí, meu filho. Pega aí. Pega aí. Sabe por quê? Porque a minha alegria é Ele. Ele sabe. Tô nem aí. Eu falei: Senhor, meu nome vai sujar. Mas foi eu que fiz a besteira, Pai. O Senhor não tem responsabilidade nenhuma. Ele vem com graça, com misericórdia, supre a gente. Quando a sua alegria for o Senhor, você vai saber o que eu estou falando. Você não vai ficar com raiva de Deus porque Deus não fez, eu orei. Você nem entendeu sua responsabilidade no processo. Nós precisamos aprender a contemplar quem Ele é. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero ler Romanos capítulo 15, versículo 13. Coloca aí na tela, Romanos 15, 13. E eu acredito que a gente já vai terminar agora. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, como é que ele faz isso, gente? Presta atenção. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Hoje eu estou bem animado para compartilhar essa palavra, para ser bem honesto. Olha, foi muito edificante meditar nisso. Eu quero muito compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo. Agora, claro, espero que Deus fale com você como falou comigo. E essa vai ser a minha oração agora. Então, eu peço que você feche os olhos aí, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, que nessa noite a palavra do Senhor tenha um efeito poderoso
no coração dos ouvintes nessa noite, daqueles que me ouvem, daqueles que vão receber essa palavra. Querido Espírito Santo, que ela tenha, se não puder ter o mesmo impacto, que ela tenha um impacto semelhante, mas que acima de tudo seja pessoal, seja verdadeiro, seja algo que